Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora e assiste também mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de receber uma mulher que está à frente do nosso município e ainda mais no dia da profissão dela. Ela vai falar sobre isso e muitas coisas. A gente vai bater um papo, como se a gente estivesse no sofá da casa da gente. Vamos falar de nós, vamos falar das mulheres empreendedoras, vamos falar de muita coisa importante para a nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Deise, vice-prefeita do nosso município, e também recebendo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome. Assunto sério, né? Nossa Seríssimo. assistente social, Atiusa Lopes. Ambas sejam muito bem-vindas. Mas olha, Deise, lá atrás, nos teus 16 anos, é, no meu também, eu fico imaginando, tu já pensasse naquela época em fazer política, trabalhar e estar aí agora representando o município? Qual era teu sonho? Bem, primeiro agradecer a você pela acolhida, pela oportunidade, né, da gente ter essa troca, uma conversa bacana e que a gente vai poder aí, eu tenho certeza, né, conversar muito sobre Caruaru, sobre tudo que a Sobretudo, gente vem falando, é, enfim, estou aqui à disposição. E Vânia, se a gente for voltar lá dos 16 anos, nem faz muito tempo assim, viu? no meu faz, viu? Brincadeira, mas assim, de verdade, não imaginaria, né? Quem me conhece sabe, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu não tenho ligação política, né, na cidade de Caruaru. Então, para mim, assim, era uma coisa muito distante, né? Viver Essa essa realidade. realidade, viver na política, estar na política, né? Com E é uma 16 área anos, extremamente difícil, todo mundo sabe. exatamente. É até cultural, É? né? A gente vem vendo por muito tempo, isso não só em Caruaru, Não, né? não. Mas a gente também vem vendo uma quebra acontecer, né? Enfim, quebrando barreiras. Aí Rodrigo vem quebrando barreiras e eu, consequentemente, né? Então, com 16 anos não imaginaria, né? E até pouco tempo Qual atrás, era o sonho da confesso. menina de 16? Olha, com 16 anos eu me lembro muito bem, eu já ajudava em casa, eu já fazia feira, né? Eu trabalhava na Sulanca com meu pai, Então desde já tinha sempre. um pé empreendedor. Sempre, né? Sempre tive, desde que me lembro, que tenho a memória, até de infância, sempre Sim, contribuí muito em casa. Meus pais são sulanqueiros, né? Até hoje, meu pai ainda vive disso, né? Minha mãe costureira. Mas eu sempre tive, assim, a veia empreendedora, né? Por viver isso, é pela verdade. boa parte, grande parte da minha família, né? Trabalhar, ser autônomo, empreendedor. Então, eu tenho a veia empreendedora. Isso é fato. Né? Tanto é que ainda hoje sou empreendedora, mas estou vice-prefeita, né? Então, o sentimento assim, é de saber de que a gente está tendo a oportunidade de contribuir, né? É Contribuir com verdade. mulheres, contribuir com crianças, com pessoas idosas, com todas as pessoas de Caruaru. Eu compreendo quando você diz contribuir, porque eu passei um tempo no serviço público e hoje estou no serviço privado. E eu compreendo e percebo, e você fala, porque o ambiente público oportuniza muito a gente a fazer essa contribuição. Como é para você, Tio Lopes, essa contribuição no ambiente social? É um prazer imenso, né, estar aqui ao lado da nossa vice-prefeita num dia tão emblemático, que é o Dia do e da Assistente Social. Estar aqui representando também o nosso prefeito e estar ao lado dela, que é uma mulher que inspira todas as mulheres que estão, né, na gestão municipal e outras mulheres também que estão empreendendo. Então, fazer parte dessa gestão, uma gestão que tem o olhar muito atento, muito sensível à mulher que também contribui cotidianamente na transformação da vida das pessoas, além da responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande, mas é um compromisso. O nosso olho brilha todo É dia verdade. Quando a quando a gente gente gosta do que percebe faz, que é, há uma transformação social. é Então, verdade. além de ser um prazer, né, estar com a equipe da secretaria, com o nosso prefeito, com a nossa vice-prefeita, traz também esse grau de responsabilidade, que é muito bom, porque a gente faz o que a gente ama. É, eu vou soltar um assunto aqui à mesa e a gente pode conversar e dar opinião. A gente sabe, e quando a gente está no serviço público, a gente está sempre aquém da necessidade da sociedade. Isso por valores históricos, culturais. Então, a gente está sempre devendo, né? E como você lida com essa demanda
e a gente muitas vezes não consegue atender, e quando consegue, tem um fluxo normal, e é diferente de um fluxo da área privada. Vem licitação, precisa estar no orçamento, se não tiver, vai para o outro ano. Então, como você lida com esse estresse diário? Olha, Ivânia, eu estive secretária, né, de assistência social, entrei na pasta em 2022, fiquei até a desincompatibilização do cargo para a eleição, né, e foi assim uma grande experiência. E hoje eu vejo, né, tudo que a gente está vivendo no dia a dia de vice-prefeita, né, é reflexo de tudo aquilo que a gente construiu lá atrás. Então, eu acho que estar à frente de uma missão como essa, né, requer da gente muita transparência, né, a gente poder olhar, né, E no dar olho um do não, e dar cidadão, um não na hora certa, não é isso? exatamente, dizer quando é possível, né, e quando não é possível, e dizer por que não é possível. Né? Isso é Isso é importante importante. e que as pessoas compreendem. Então, graças a Deus, eu consigo ter essa facilidade de me comunicar muito bem com as pessoas, né, de olhar no olho, isso é muito importante de dizer, né, e de mostrar a mesa quando dá e quando não dá. Né? Isso. E se der, a gente tem que fazer da melhor forma, mas também mostrar os caminhos quando não é possível. Então, isso para a gente faz parte do dia a dia. Né? É o nosso dia a dia. A gente não consegue atender a todos, satisfazer a todos, as vontades de todos, mas a gente tem que buscar o caminho sempre de poder atender ao coletivo. Né? A Verdade. gente não enxergar a vontade individual nossa ou de quem nos procuram. Né? A gente tem que pensar sempre no bem coletivo. Então, partindo disso, né, desse norte, a gente com certeza consegue aí alcançar resultados, ações positivas e também fazer com que as pessoas também nos compreendam quando a gente tem que dizer o não. Verdade. Você tem dificuldade de Sim. dizer o não, ou para você é natural e normal? Não, não é natural e normal, mas Sofre. a gente Faz parte. sofre, Sofre, faz parte. Mas como bem verdade. colocou Deise, Mas tem um é, a- projeto, é orçamento, tem olhar no todo um olho, dizer a verdade, traz também uma relação de confiança. credibilidade, isso Então, à sim. medida que a gente É, estabelece essa confiança com quem trabalha com a gente, na nossa isso. família, no nosso dia a dia, com as pessoas que buscam, né, muitas vezes em nós, É. uma resposta, é o melhor caminho. E assim a gente aprende muito, né, muito, As todos os pessoas, dias. lidar com pessoas é É muito verdade, é importante. verdade. E assim, quando se lida com pessoas da forma que a administração pública faz, ela consegue intervir na vida da pessoa. Eu acho que educação é transformadora, educação Sim, Sim, consegue tirar sim, uma pessoa de um lugar e botar o outro. sim. E outra situação é o poder público, quando bem intencionado, uns projetos, com Isso. todas as possibilidades de modificar o outro. Isso é muito prazeroso. É verdade. Quais os projetos hoje, e na Secretaria de Combate à Fome e de Assistência Social, brilha mais os seus olhos, até porque você deixou ela prontinha lá. Isso mesmo. Olha, eu tenho primeiro muito orgulho, né? Hoje a gente está falando de um dia importante, hoje é o dia do assistente social. Eu sou assistente social de formação, Catiusca, também assistente social de formação. E a gente sabe do trabalho que a gente vem fazendo, né? De que está valendo a pena, porque a gente está vendo o resultado na vida das pessoas. Quem me acompanha sabe que o meu olho brilha, né? Quando a gente fala de criança, né? Desde a campanha, eu tenho recebido muito carinho, assim, abraços, assim, verdadeiros, né? Criança não mente, eu sempre digo É isso. Então, verdade. todas as vezes que elas chegam para nos abraçar, eu sei que é de verdade, e eu recebo aquilo ali com muita gratidão no coração, porque eu sei que é verdadeiro, né? Então, a gente tem um trabalho, desde que eu estava à frente da secretaria, eu sempre me preocupei muito, sempre foi um norte da minha gestão, né? Foi a gente poder garantir, né, que as nossas crianças sejam bem acolhidas, sejam bem atendidas. A gente tem uma grande responsabilidade. Quem não conhece a rede de assistência social, mas a gente tem um norte que é o acolhimento institucional de crianças e isso precisa assim ter um zelo. Catiusca sabe muito bem do que eu estou falando. Então, Uhum. sempre minha preocupação. Claro que a gente tem toda Lógico, toda uma uma gestão cidade para fazer. Caruaru é uma cidade gigante que todo dia gigante. cresce, mas a gente tem que ter um norte e um foco. E a minha grande preocupação e meus esforços, o meu trabalho e o meu olho brilha sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, de A trabalhar com as inclusão de crianças. criança é muito, muito importante, principalmente num ambiente hoje
de diversidade, de Verdade. inclusão, É verdade. onde Isso. cada vez mais as famílias precisam desse apoio. Mas, olha, é uma impressão minha, aí você vai dizer se é, se não é. Mas a impressão minha é, eu vejo você tomando conta, eu chamaria da zeladoria da cidade como um todo. E eu fiquei muito feliz dessa minha percepção, porque o prefeito fica uns macro projetos, uma preocupação maior, umas responsabilidades maiores. Mas temos zeladoria imensa na cidade. Da limpeza à pessoa e falta no posto de saúde, Isso. da educação à varreção de ruas, vamos dizer assim. É minha impressão ou é você que está assumindo? Olha, a gente tem dividido as tarefas. Rodrigo tem sido um grande parceiro, isso é importante dizer, né? Caruaru vem sendo assim destaque, né? Desde o tempo da campanha, né? As pessoas perguntavam muito como ia ser a minha atuação enquanto vice-prefeita, que por muitas vezes, né? Naturalmente, os vice-prefeitos não têm tanta participação no dia a dia, Verdade, no verdade. Isso é cotidiano fato. da gestão, mas assim eu estou sendo prova do contrário, Que né? De bom, que mais eu uma barreira. é mais uma barreira quebrada, mas isso é fruto da sensibilidade de Rodrigo, da decisão política dele, né? Claro. Que isso passa por ele, mas também do nosso esforço, do nosso trabalho, de tudo Sim. aquilo que eu me proponho a fazer. E a gente divide muito bem as tarefas na É prefeitura. perceptível. Então, eu também tenho, assim, muita proximidade da gestão, sei como a máquina funciona, né? Eu estou na Aham, prefeitura desde 2013. é verdade. Então, já passei por diversas secretarias, então eu entendo um pouquinho do Do funcionamento da movimento. máquina e agora de forma mais presente, né? Ouvindo Uhum. as pessoas. Então, É. isso dobra a nossa responsabilidade, mas eu estou, assim, muito feliz de realmente, Ivânia, estar contribuindo de forma efetiva, sabe? Dá para ver? Da a vida mesmo, a vida ativa da prefeitura. Que bom. E assim, eu acho que a gente só aprende. O processo de aprendizado é o tempo todo. A gente Constante. está ali constante, porque os problemas podem até ser os mesmos, mas as pessoas não. Isso. E para cada um é um fato tão singular, É não é isso, verdade. Catiuxa? É verdade. As pessoas elas são diferentes no propósito, nos sonhos, nos desejos. Nessa preocupação com pessoas, a gente sabe o quanto é difícil lidar com a política. Eu sou fã da política, sempre estudei, estudo política. Eu acho que a política é importante, a política partidária é num período eleitoral, mas a gente não pode deixar de ver a importância. Eu chamo até a atenção, porque a gente não pode dar as costas aos políticos. Quanto mais a gente dá as costas a eles, mas eles também dão. A gente vê a questão é mundial, não é só no Brasil. Então, há um isolamento, há um distanciamento muito grande da sociedade dialogar, das academias dialogarem com os políticos. E eu sou daquelas que defendo que a política seja conversada, dialogada. Como é que você percebe a política fora do campo da eleição? Ivânia, eu faço a seguinte avaliação. A gente, enquanto gestor, né, a responsabilidade ela é nossa, tem que ser nossa, Sim. mas ela tem que ser compartilhada, né? E todas as vezes que a gente chama as pessoas para essa responsabilidade, tudo fica mais fácil, né? O diálogo, que ele tem que ser permanente, transparente, né? Da gente poder olhar no olho das pessoas, atender, mas saber se a gente pode ou não, né? Satisfazer o pleito daquela pessoa. Mas essa conversa tem que ser sempre direta. Então, parte muito da gente que é gestor, de É poder verdade. chamar essas pessoas, né, para, se não existia o diálogo, começar a ter, se já existia, poder ampliar, né, trazer outras pessoas para Verdade. contribuir. Verdade. Então, isso tem que começar, de fato, pelo Mesmo gestor. pessoas e pensem contrário e se posicionem contrário. A hora é da cidade crescer. Já já eu quero que você fale dessa cidade nossa, o quanto de orgulho você está em domingo comemorar, passar por todo aquele processo. Isso enche de orgulho, não enche? Com certeza, o olho chega, brilha, né? Já participei de outras Sim. comemorações, né? No dia 18 de maio, claro, mas não como vice-prefeita É. agora. Domingo vai ser a primeira vez e o sentimento realmente é diferente, a emoção, eu tenho certeza que vai ser diferente. Eu também fico muito feliz dessa oportunidade de a gente ter uma mulher
também à frente. A gente já teve Raquel aqui, mas também tem Deise. Isso é muito bom. Com isso, eu puxo o empreendedorismo feminino. A importância, porque quando eu olho uma rodada de negócios, e assim faz também, quando eu olho tantos empreendimentos, eu vejo que a maioria ali são mulheres empreendedoras. A nossa força. E o quanto é importante a gente dar voz, e o quanto eu elogio o trabalho que a prefeitura faz na valorização da mulher empreendedora. É verdade. A gente tem um trabalho importante e eu quero aqui aproveitar para parabenizar todo o trabalho que é feito através da Secretaria da Mulher, através de Luana Marabuco, a nossa secretária, que vem aí, junto com sua equipe, fazendo de Caruaru também uma cidade de oportunidade para mulheres. Né? Mas Isso, você é exemplo. obrigada. É verdade. E a gente tem um trabalho belíssimo com as mulheres empreendedoras, É. então sempre que elas têm a oportunidade, que elas precisam da parceria da prefeitura, a gente está sempre a postos, né, para poder apoiá-las, né, e fomentar. Isso Verdade. passa na nossa responsabilidade, são famílias, são mulheres que a partir dali vão ter renda, vão gerar renda na sua casa, né, vai trazer mais dignidade para essa família. Então, a responsabilidade também, ela é nossa e a gente precisa fomentar Você isso. passou por preconceito por ser mulher? Olha, Ivânia, eu não diria preconceito, porque tudo vai da forma como a gente encara, de como a gente enxerga e como a gente Já respondeu. recebe. Então, não. Já respondeu. Porque a pessoa pode até ter, mas eu não aceito. Não então, aceito. Então, eu não levo para mim, então não é comigo. Verdade. Então não é comigo. Porque É. eu também não A aceito. mulher, ela Sim. tem já, por si só, assim, uma liderança. Muitas vezes são as mulheres, nosso, né? é Que nato, né? nosso, É. assim, de A cuidado, gente já começa na cuidado. casa, Em casa, articulando entre Isso, pai do e filho, planejamento, entre irmão né, e irmã. em casa. Então, fomentar isso e É. ter a possibilidade, através da gestão pública, né? E Deise É. vem trazendo isso para todas as mulheres, né? As mulheres que estão dentro da gestão, as que não estão. Então, acaba trazendo para quem escuta um estímulo É de que é verdade. possível. E é uma que a gente consegue responsabilidade a gente se isso. inspirar, né? A gente ter esse papel, esse lugar de voz é uma responsabilidade É verdade. para elas que acreditam. Mas eu sei que nem tudo são flores. Não, Nem não. canto nenhum, né? Não. Qual é a maior dificuldade? Você faz, poxa, eu faço, porque é meu papel, mas isso é um desafio. Não diria dificuldade, diria desafio, porque dificuldade a gente ultrapassa. É. Mas desafios a gente tem todo dia. Olha, eu sempre digo que o grande desafio é de quem está à frente de uma gestão pública é não ser compreendido. Nem sempre a gente é compreendido. verdade. Isso é desafiador, porque a gente sabe, quando a gente sai de casa para trabalhar, para que a gente sai, qual é a proposta da gente de estar naquele lugar, e a gente quer fazer o bem, né? A gente quer que as coisas deem certo, mas tudo passa por um planejamento, não é como a gente quer, não é no tempo que a Não. gente quer. O serviço público, ele é burocrático, né, É. dele, né, e a gente vem tendo que ter a expertise de estar buscando soluções, O né? tempo certo, reconhecer o tempo certo. Exatamente. Então, assim, não ser compreendido é bem desafiador. É verdade. Isso, inclusive, é para a vida. É para a vida. Não é? Isso é o maior desafio na secretaria. Na secretaria, eu acho que o maior desafio é trazer à tona assim, essa discussão do que é assistência social. Porque muitas Olha, vezes a gente desde lá fala. de trás, a gente discute. A gente fala. Mais de que 60 anos a gente está falando. Fala sobre isso. A assistência social é para quem dela necessita, mas é uma política pública de direito. É uma política Não é a pública. doação pela doação, não é a benesse. As pessoas têm direito à política. Então, eu acho que é o maior desafio, trazer isso à tona e fortalecer esse discurso. Esse discurso, quando você fala de benefício, hoje um debate muito forte entre os empresários, e aí de não só a mulher empresário, o homem empresário, todos eles falam da mão de obra. E, assim, às vezes, num senso comum, e eu não concordo, acho que é mais complexo, eu vou dizer, num senso comum, eles culpam os benefícios sociais pela ausência da mão de obra. A gente sabe a importância que o benefício social trouxe para o país, mas a gente sabe que ele também não é completo, ele precisa de uma porta de saída, desde lá de trás. Isso. Desde lá de trás ele precisa. Então, eu acho que é uma bandeira nossa e compreende e entende como você vê a ausência de mão de obra aí na cidade.
Olha, Ivânia, é muito importante o que você traz e a gente trata muito isso no nosso dia a dia, porque a gente também tem essa dificuldade, Sim, né? E aí é um debate muito maior, é claro. nacional, né? Enfim, é uma política pública estabelecida, né? E que eu também defendo, mas ela, é como você disse, ela tem que ter a Tem uma porta de porta de saída. saída. E cabe, né, Isso, Catiusca, a isso. gente que está na gestão, quem está na secretaria, né, fazer com que o sujeito ele se emancipe, né? Tudo tem um tempo. E é cultural. É um É, processo educativo, cultural, longo, e todos os 5.600 e tantos municípios passam, mas é uma discussão importante para ser É. E, a- debatida. e até para entender assim que a política pública de assistência ela vem para trazer algumas seguranças que a gente Sim, chama que são as seguranças afiançadas. Uma delas é a autonomia. A sim. gente vai sim estar junto àquela pessoa e àquela família que precisa de todo o apoio. Mas, como bem disse Deise, tem um tempo. A gente não precisa e nem pode ultrapassar essa barreira da isso. autonomia. A Fazer gente com que ela se precisa fazer perpetue. É com que as verdade. pessoas elas tenham Mas o o seu programa, quando ele caminhar, né? foi criado, ele não foi pensado na porta de saída. Então, a gente É, pega desde lá de trás. isso. Porque a necessidade era tão grande de colocar, É e a verdade, é gente verdade. tem os números, o mundo tem esses números do quanto evoluiu, mas a gente sabe, e a gente, por outro lado, tem que fazer as outras políticas de formação, de capacitação, Sempre, de sempre. Sempre. educação, sempre, para dar oportunidade. Isso. E aí, nossa Caruaru, 168 anos. E alegria, né? É, a gente está muito feliz de poder planejar, de verdade, mais um dia importante, né, É, na história de Caruaru. Quem vive essa cidade, né, de sentir orgulho. Caruaru é uma terra de oportunidade. Sempre que eu tenho o prazer de conversar com as pessoas, a gente sente isso, de eu quanto sinto Caruaru aí no pulsa. podcast, eu recebo tanta gente de fora É. e vem morar aí e está com um negócio e está trabalhando, empreendendo e diz assim, Caruaru me recebeu bem. Quando não diz, eu pergunto. Porque é muito Mas isso que você isso é disse. real. É, Até quando a gente sai, né, até fora do estado, assim, é de dar realmente muito orgulho, né? A gente saber que as pessoas reconhecem Caruaru, que conhece, seja pela feira, seja pelo São João, né? Enfim, seja pelo atendimento que teve, de quando teve em serviços, Caruaru, de serviços, exatamente, que vem crescendo. vem. Caruaru vem sendo referência, né, em serviços de saúde, educação, polos, enfim. Né? Então, imagine que o sentimento realmente assim é de felicidade, né, de saber que a gente vai deixar uma marca, né, na história dessa cidade. É muito bom. Eu acredito, e todos os que passaram contribuíram. Eu sou das e soma-se. São Sim, perfis é diferentes, verdade. são modelos diferentes, mas todos contribuíram. E você sair, deixar a sua marca é fundamental. Eu mesmo, se eu fosse falar da cidade, eu acho que eu até citei hoje de manhã. Eu acho que ela teve um marco muito forte, foi a educação. A educação desenvolveu muito nossa cidade. Sim. A BR-232 também foi um É, marco. E a água. Quando a água chegou com muito mais fartura, as empresas puderam, você é do ramo, Começaram é, a surgir. começaram muito a surgir. isso. E aí a gente não soltou mais esse desenvolvimento, vieram outras e outras. E agora vem o plano municipal para mais um quarto distrito e tantos outros projetos bons Isso. e vão chegar, né? E as pessoas procuram Caruaru para viver. É, Né? Então, eu tenho um exemplo vivo, né? sim. Eu sou de Recife, moro em Caruaru, escolhi essa cidade para viver com a minha família. Muitas vezes a gente sai, vai para outras cidades, quando volta, quando passam uns 3, 4 dias, a vontade é de voltar rápido, porque além do povo que Qualidade de vida, é né? acolhedor. Você chegar e É, ser bem recebido. É uma cidade que está crescendo, desenvolvendo. Então, é muito bom morar em Caruaru. eu E amo. dito por várias pessoas. Dito por várias pessoas. Eu amo. A gente sabe, e o nosso desenvolvimento, ele passa muito por um mercado do polo têxtil. O polo têxtil fortaleceu não só Caruaru, mas uma região. E a gente sabe o quanto é importante ter esse olhar. E quando eu vejo a força da mulher nesse ambiente, eu fico muito feliz. Eu acho que é uma força, há uma preocupação do futuro do polo têxtil, é uma preocupação de todos e convivem, porque a mudança está muito grande.
a mudança do consumo, do comportamento Sim, das sim. pessoas. Falando nessa mudança, desde geracional até, né? A gente convive com 6 gerações ao mesmo tempo. Como é que você enxerga o futuro da cidade? Ivânia, antes da gente falar sobre isso, recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma feira internacional. Como eu disse, eu sou empreendedora e meu ramo é bebê enxoval. E aí eu participei de uma feira internacional em São Paulo. E fiquei imensamente feliz Eu vi, tinha pessoas de quando Caruaru lá. cheguei lá na feira, que vi vários empreendedores, mulheres, né, expondo o seu produto. E a gente conversou muito. E eu fiquei de verdade feliz de saber que Caruaru, né, tá NTCPE levou umas e o isso. Sebrae levou outras. As CAP de Santa Cruz levaram outras mulheres. Foi Isso, muito foi legal muito essa feira. bacana. Tive a oportunidade de conversar com alguns e dizer que a gente está, né, Caruaru cada vez mais se prepara, né, para tudo que está aí a vir pela frente, que é muita coisa boa, né? Durante a campanha a gente conversou muito com a classe têxtil, também por eu ser da Sim, área, né? Então essa responsabilidade também, por é, conhecer muito de perto também a claro, realidade, os desafios, o quanto é desafiador é realmente, verdade. né? Falar um pouquinho da feira também, né? Enfim. E a gente fica com esse compromisso, né, de realmente pensar a cidade lá na frente, né? A gente não pode mais pensar Caruaru como uma cidade pequena. Não, Isso passa pelas decisões que a gente precisa tomar na prefeitura, né? é E que a verdade. gente tem um norte, um rumo, que é pensar Caruaru como uma cidade grande. Verdade. Eu participo da Associação Comercial, você sabe, conselheira lá. E lá a gente está um projeto que foi aprovado semana passada de pensar Caruaru daí do futuro. E a gente vai fazer esse trabalho para entregar ao poder público. Entende? Excelente, Porque excelente. é uma contribuição, é o nosso olhar, é o olhar do empresário, do empreendedor. E muitas vezes você está no seu ambiente público ali e fica fechado com suas dores e suas demandas e seus. A gente também está. Eu acredito muito nisso. Eu acredito em uma sociedade, ela vence quando todos os setores se unem. Isso, se E conversam, você pode contar, porque a mulher empreendedora, ela é muito unida. E criativa, É verdade, é muito verdade. criativa. A secretaria, nós temos uns centros de qualificação profissional. Certo. E nos centros, a grande maioria, não é, Deise, São são mulheres. mulheres. É verdade. Mulheres que querem empreender. Era vontade de E vida. a gente percebe assim a vontade, porque Caruaru tem esse viés, né, do comércio, da venda, da feira. E à medida que a gente consegue proporcionar isso, né, enquanto gestão e o nosso prefeito e Deise sempre muito atenta, né, a essas mulheres que querem empreender, é muito bom, porque a gente percebe a saída dessa condição de vulnerabilidade social, que Sim. traz muitas vezes E para é a porque a gente nem política. está falando disso, É, da pois vulnerabilidade, que é é. um patamar importante. Importante. E aí ela traz a mulher, muitas vezes, para Sim, esse lugar que é possível, esse lugar que ela consegue. E quando ela percebe, principalmente assim, tem uma mulher, né, a nossa vice-prefeita, que é empreendedora, que está aí mostrando para é todo exemplo. mundo, é um exemplo para nós. Então, isso faz com que a gente trabalhe muito mais, sabe? E elas conseguem perceber a vontade, né? E é engraçado. Ela conhece, ela Sempre que sabe. Sabe? sempre que Claro. eu vou, que eu tô na loja, na minha loja, né? As pessoas me veem, me reconhecem, mas não imaginam, né, que eu poderia estar ali, né? Na Eu loja. faço questão de estar, claro que dividindo a responsabilidade com a prefeitura, que é muito maior, né? Lá na loja tem E é temporária e é da prefeita. temporária, né? E Então você precisa aproveitar tudo. exatamente. E lá na loja minha mãe fica, toma conta, graças a Deus. Mas eu gosto de estar lá. Eu faço questão, né, de sempre procurar saber como é que tá, como é que os clientes estão, né? Enfim, e as pessoas me reconhecem, né, e até estranham, né? Oxe, como é que você, vice-prefeita, está na loja? Mas meu lugar também é aqui, Consegue, né? né? Como é verdade. que Como é que consegue? você consegue ser tantas mulheres? Eu sei como eu consigo. Porque a gente Olha. termina desempenhando tantos papéis e somos única. E somos todas. Mas eu acho que essa é a diferença, né, Ivânia? Esse é a essência, né, da gente de ser mulher, né? A gente conseguir
atender a tanta gente, né, de forma muito acolhedora, né, de Acessibilidade, desempenhar né? diversos papéis em casa, no trabalho, na prefeitura, no comércio, né, na Tudo. rua, Na rua, na na política. política, né, com a família, família. né, que isso também é É importante, importante, né, a gente manter. Fundamental. E eu faço sempre A gente questão. precisa ter a base, né? Exatamente. Aquele acolhimento seu. Porque é. você olha os outros, mas e o seu? Isso é a gente saber que a gente tem para onde voltar, né? Que a gente lógico. passa tem as nossas preocupações, as nossas angústias do dia a dia, do trabalho, que é desafiador, mas a gente sabe que tem para onde voltar e que lá vão ter pessoas que vão nos abraçar, que não vão nos questionar, né, de Verdade. nada e só vão nos acolher. A gente sofre, e eu escuto muitas mulheres aí, já passaram dezenas de mulheres por aqui, e eu escuto muito da nossa cobrança. Em certos momentos, lá atrás, eu me cobrava muito, principalmente quando tinha os filhos pequenos. Hoje, o amadurecimento, a gente vai percebendo como é a sua cobrança com você mesma. Porque a gente sofre, eu vejo muitas mulheres porque teve que ir à luta, teve que trabalhar, teve que estudar, e muitas vezes num processo de casamento, às vezes ainda jovem, e ter essa responsabilidade toda. Como é isso para você? Ó, Ivane, essa cobrança tudo eu enxergo como oportunidade, né? Então eu tive a oportunidade de, enquanto desempenhava cargos técnicos na prefeitura, de estudar, por exemplo. Todos os gestores que eu tive a oportunidade de trabalhar sempre oportunizaram que eu estudasse, que eu participasse de formações, e eu sempre abracei. E aí surgiu a política, e eu, mais uma vez, estou abraçando essa grande oportunidade que eu estou tendo de, junto com o Rodrigo, poder cuidar dessa cidade, cuidar das pessoas. E a cobrança, ela parte muito do que a gente se propõe a fazer. Então, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Não bota um sarrafo lá em cima, não, né? Não, eu não coloco, Tem pessoas que porque bota e aí fica estressada. se frustra e eu Se não posso frustra. seguir esse caminho, porque Não. eu tenho Porque as algo pessoas muito olham maior você. para, exatamente, para liderar. Então, eu não coloco não tenho esse Que bom. sentimento. Isso é um peso a menos. A gente fica mais leve, dá risada. Exatamente. Cheia de Por problemas, isso. cheia de desafios, mas pelo É menos verdade. fica olhando a vida mais leve, né? A E, nossa... e assim também é saber de que quando eu falo por mim, quando eu saio da prefeitura, né, o problema, o desafio, ele fica lá. Claro que eu vou estar sempre aqui à disposição na hora que precisar, mas eu tenho que saber dosar. Dosar. Né? É Quando eu fundamental. estou em casa, eu tenho que me dedicar. Não tenho filho ainda, mas eu tenho minha família, tenho meus sobrinhos. Faço questão de estar com eles todas as vezes que eu posso. Até quando eu não posso, eu levo eles para a prefeitura, eles ficam um pouquinho comigo. E a gente vai assim, dosando. E bom, a produtora disse, nosso tempo acabou. Poxa, que pena. Que pena. E aí, Foi um prazer. Se despeça, faça uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e ouvindo. Um prazer. Primeiro, assim, é agradável demais estar aqui, Vânia. Obrigada, Deise, pelo convite. Dizer que nessa semana, que é uma semana tão importante para Caruaru, é a semana do aniversário de uma cidade que só vem crescendo. É muito bom, é muito gratificante estar aqui falando sobre isso, falando sobre o trabalho, né, do e da assistente social, parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, a todos os profissionais da prefeitura, quem é assistente social na saúde, na educação, em outros espaços, e agradecer mais uma vez, dizer que estamos sempre à disposição. E bom. E aí, Deise? Bem, um sentimento de gratidão, né, de poder conversar, ter esse bate-papo muito bacana, leve, descontraído, de poder dar risada. Muito bom, inclusive, seu programa. Me convide sempre que achar que é necessário, eu vou estar sempre à disposição para conversar e dizer às mulheres, principalmente às mulheres empreendedoras, que continuem, que contem comigo, contem com a prefeitura, contem com o Rodrigo, que venham-se embora discutir com a gente, pensar coisas novas. A gente está sempre aberta ao diálogo. Sugerir. Exatamente. E colaborar. É isso. E assim terminamos mais um podcast Mulheres de Negócios. Eu tive um prazer imenso de receber duas pessoas e contribuir muito com nossa cidade, com você, mulher empreendedora. O podcast Mulheres de Negócios é um podcast voltado
para mulheres nas finanças, no empreendedorismo, na educação, na política. Ele visa todos os caminhos. E aqui a gente encerra uma produção de Larissa Juliana e, principalmente, a CBN, que é a casa da TV Asa Branca. É isso.